Vamos ler agora, na krishnafm.com.br, uma pequena biografia, um pouquinho do Senhor Ramachandra. Shukadeva Goswami disse: o filho de Maharaja Katwanga foi Dirgabarro, cujo filho foi o célebre Maharaja Arago. E Maharaja Arago surgiu Adya, e de Adya nasceu a grande personalidade Maharaja Dasarata. Ao receber orações dos semideuses, a suprema personalidade de Deus, Krishna, a própria verdade absoluta, apareceu diretamente com sua expansão e expansões da expansão. Seus santos nomes eram Rama, Lakshmana, Bharata e Shatrughna. Como filhos de Maharaja Dasarata, essas célebres encarnações de Deus apareceram então sobre 4 formas. O rei Parikshit. Faltou acento aqui, Bima. Ó rei Parikshit, as atividades transcendentais do Senhor Ramachandra foram descritas por grandiosas pessoas santas que viram a verdade. Como ouviste repetidas vezes a respeito do Senhor Ramachandra, o esposo de Mãe Sita, farei apenas uma descrição sucinta dessas atividades. Por favor, presta atenção. Para manter intacta a promessa feita por seu pai, o Senhor Ramachandra imediatamente abandonou a posição de rei e, acompanhado de sua esposa Mãe Sita, vagou de floresta em floresta com seus pés de lótus, que eram tão delicados a ponto de serem incapazes de suportar até mesmo o afago das palmas das mãos de Sita. O Senhor Rama fazia-se acompanhar por Hanuman, o rei dos macacos, ou por outro macaco, Sugriva, e pelo seu próprio irmão caçula, o Senhor Lakshmana, ambos os quais serviam para aliviar a fadiga que ele sentia ao perambular pela floresta. Tendo cortado o nariz e as orelhas de Surpanaka, deixando-a portanto desfigurada, o Senhor Rama perdeu a companhia de Mãe Sita. Por conseguinte, ele ficou irado e franziu suas sobrancelhas, e com isto amedrontou o oceano, que então permitiu que o Senhor Rama construísse uma ponte para cruzá-lo. Essa ponte que foi feita há quase 2 milhões, não é 2.000 não. Essa ponte foi feita há quase 2 milhões de anos atrás, e foi documentada pela NASA. Em seguida, tal qual um incêndio que devora uma floresta, o Senhor Rama entrou no reino de Ravana para matá-lo. Que esse Supremo Senhor Ramachandra nos proteja. Na arena do sacrifício realizado por Vishwamrita, o Senhor Ramachandra, o rei de Ayodhya, matou muitos demônios, rakshasas e homens incivilizados que à noite vagavam, influenciados pelo modo da escuridão. Possa o Senhor Ramachandra, que na companhia de Lakshmana matou todos esses demônios, ser bastante bondoso para nos proteger. Ó rei, os passatempos do Senhor Ramachandra eram maravilhosos como os de um filhote de elefante. Na assembleia onde Mãe Sita deveria escolher o seu esposo, ele, em meio aos heróis deste mundo, quebrou o arco pertencente ao Senhor Shiva. Esse arco era tão pesado que eram necessários 300 homens para carregá-lo. Mas o Senhor Ramachandra o esticou, o dobrou e o partiu ao meio, assim como um filhote de elefante quebra uma haste de cana de açúcar. Assim, o Senhor Ramachandra obteve a mão de Mãe Sita, que possuía no mesmo nível de igualdade as qualidades transcendentais de forma, beleza, comportamento, idade e natureza. Na verdade, ela era a deusa da fortuna que constantemente repousa no peito do Senhor Krishna. Enquanto retornava da casa de Sita após revê-la na assembleia de competidores, o Senhor Ramachandra encontrou-se com Parashurama. Embora fosse muito orgulhoso de ter eliminado da terra a ordem real 21 vezes, Parashurama foi derrotado pelo Senhor Rama, que parecia um governante da ordem real. Cumprindo a ordem de seu pai, que estava atado por uma promessa à sua esposa, o Senhor Ramachandra deixou para trás o seu reino, opulência, amigos, bem-querentes, residência e tudo o mais. Assim como uma alma liberada abandona sua vida e com Sita foi para a floresta.
Enquanto vagava pela floresta, onde aceitou uma vida cheia de dificuldades, o Senhor Amachandra, carregando nas mãos seus invencíveis arcos e flechas, mutilou a irmã de Ravana, que estava tomada de desejos luxuriosos, cortando-lhe o nariz e as orelhas. Ele matou também os seus 14.000 amigos demônios, encabeçados por Kara, Trishira e Dushana. Tem muitos detalhes, né? Isso aqui é apenas um resumo, né, Bimala? Ó rei Parikshit, quando Ravana, que tinha 10 cabeças sobre seus ombros, ouviu comentários acerca dos belos e atraentes traços de Sita, sua mente ficou agitada por desejos luxuriosos e ele foi tentar raptá-la. Para afastar o Senhor Amachandra de sua casa, Ravana enviou Maritya sob a forma de um veadinho dourado. E ao ver aquele maravilhoso veadinho, o Senhor Amachandra deixou sua residência e o seguiu, até conseguir matá-lo com uma flecha afiada, assim como o Senhor Shiva matou Daksha. Quando Ramachandra entrou na floresta e Lakshmana também se ausentou, o pior dos demônios, comedores de carne e bebedores de vinho, Ravana, raptou Sita Devi, a filha do rei de Videha, assim como um tigre captura ovelhas desprotegidas, aproveitando-se da ausência do pastor. Em seguida, como se estivesse muito aflito devido à separação de sua esposa, o Senhor Amachandra caminhou pela floresta com seu irmão Lakshmana. Com isto, ele mostrou com seu exemplo pessoal a condição de uma pessoa apegada a mulheres. O Senhor Amachandra, cujos pés de lótus são adorados pelo Senhor Brahma e pelo Senhor Shiva, havia assumido a forma de um ser humano. Assim, ele realizou a cerimônia fúnebre de Jatayu, que havia sido morto pelo demônio Ravana. O Senhor Rama matou então o demônio chamado Kadamba, e após fazer amizade com os líderes dos macacos, matar Vali e propiciar a libertação de Mãe Sita, ele se dirigiu à beira-mar. Após alcançar a praia, o Senhor Amachandra jejuou durante 3 dias, enquanto esperava a chegada do oceano personificado. Ao ver que o oceano não aparecia, o Senhor Rama manifestou seus passatempos de ira, e pelo seu simples olhar em direção ao oceano, todas as entidades vivas que viviam dentro dele, incluindo os crocodilos e tubarões, ficaram tomados de medo. Então o oceano personificado temeroso aproximou-se do Senhor Amachandra, levando toda a parafernália utilizada no processo de adoração a Deus. Caindo a seus pés de lótus, o oceano personificado falou as seguintes palavras: Ó onipenetrante pessoa suprema, Krishna, temos mente obtusa e não havíamos entendido quem éreis, mas agora sabemos que sois a pessoa suprema, Krishna, o mestre de todo o universo, a imutável e original personalidade de Deus. Os semideuses sentem-se orgulhosos no modo da bondade, os progenitores se envaidecem com o modo da paixão, e o Senhor dos fantasmas vangloria-se do modo da ignorância, mas sois o mestre de todas essas qualidades. Meu Senhor Krishna, podeis usar a minha água como desejardes. Na verdade, podeis cruzá-la e ir até a morada de Ravana, que é grande fonte de perturbação e pranto para os 3 mundos. Ele é o filho de Vishwara, mas é detestável como a urina. Por favor, ide matá-lo para depois reaver vossa esposa Sita Devi. Ó grande herói, embora minha água não represente nenhum impedimento à vossa marcha a Lanka, por favor, construi uma ponte sobre ela para difundirdes vossa fama transcendental. Ao tomarem conhecimento desta maravilhosa e incomum façanha de vossa onipotência, todos os grandes sábios e reis futuros glorificar-vos-ão. E Shukadeva Goswami disse: após construir uma ponte de pedra sobre o oceano, atirando na água picos de montanhas cujas árvores e outras vegetações haviam sido sacudidas pelas mãos dos grandes macacos, o Senhor Amachandra foi até Lanka para libertar Sita Devi, tirando-a das garras do demônio Ravana. Com a orientação e ajuda de Vibhishana, irmão de Ravana,
O Senhor Amachandra, juntamente com os macacos soldados encabeçados por Sugriva, Nila e Hanuman, entrou no reino de Ravana, Lanka, que anteriormente fora queimada por Hanuman. Após entrarem em Lanka, os macacos soldados conduzidos por líderes como Sugriva, Nila e Hanuman ocuparam todas as casas de diversão, celeiros, tesouros, entradas de palácios, pontes urbanas, assembleias, frontispícios de palácios e mesmo os pombais. Quando na cidade as encruzilhadas, plataformas, bandeiras e cântaros dourados colocados nas cúpulas foram todos destruídos, toda a cidade de Lanka parecia um rio assolado por uma manada de elefantes. Ao ver as perturbações criadas pelos macacos soldados, Ravana, o mestre dos demônios, Rakshasas, convocou Nikumba, Kumba, Dunraksha, Durmuka, Surantaka, Narantaka e outros demônios comedores de carne e bebedores de vinho e seu filho Indraji. Em seguida mandou chamar Prahasta, Atikaya, Vikampana e finalmente Kumbhakarna. Daí ordenou que todos os seus seguidores lutassem contra os inimigos. O Senhor Amachandra, ladeado de Lakshmana e macacos soldados, tais como Sugriva, Hanuman, Gandamada, Nila, Angada, Jambavan e Panassa, atacou os soldados dos demônios comedores de carne e bebedores de vinho, que estavam muito bem equipados com várias armas invencíveis, tais como espadas, lanças, arcos, praças, rishtis, flechas, shakti, kadigas e tomaras. Todas armas, desconhecidas normalmente pela ciência. Ainda bem, que os demônios não conhecem essas armas. Angada e outros comandantes dos soldados de Ramachandra enfrentaram os elefantes, a infantaria, os cavalos e as quadrigas do inimigo e arremessaram contra eles grandes árvores, picos de montanhas, massas e flechas. Assim, os soldados do Senhor Ramachandra mataram os soldados de Ravana, que perderam toda a boa fortuna porque Ravana fora condenado pela ira de Mãe Sita. Depois, ao perceber que perderam os seus soldados, Ravana, o rei dos demônios, ficou extremamente irado. Assim subiu para o seu aeroplano, que estava decorado com flores, e foi ao encontro do Senhor Amachandra, que estava sentado na refulgente quadriga trazida por Matali, o quadrigário de Indra. Então Ravana tentou acertar o Senhor Amachandra com flechas afiadas. O Senhor Amachandra disse a Ravana: "És o mais abominável dos antropófagos. Na verdade, és igual ao excremento deles. Pareces um cão, pois assim como na ausência do dono da casa, um cão rouba o alimento da cozinha, em minha ausência roubaste minha esposa Sita Devi. Portanto, assim como Jamaraja pune os homens pecaminosos, também te punirei. És muito abominável, pecaminoso e descarado. Hoje, portanto, eu que jamais falho em meus intentos, estou disposto a punir-te." Após repreender Ravana com essas palavras, o Senhor Amachandra fixou uma flecha em seu arco, apontou para Ravana e disparou a flecha, que trespassou o coração de Ravana como um raio. Ao verem isso, os seguidores de Ravana fizeram um som tumultuoso, gritando: "Oh não! Oh não! O que aconteceu? O que aconteceu?" Enquanto Ravana, vomitando sangue por suas 10 bocas, caía de seu aeroplano, assim como um homem piedoso cai dos planetas celestiais em direção à Terra, quando se esgotam os resultados de suas atividades piedosas. Em seguida, encabeçadas por Mandodari, a esposa de Ravana, todas as mulheres cujos esposos tombaram na batalha saíram de Lanka. Chorando continuamente, elas aproximaram-se dos cadáveres de Ravana e de outros demônios comedores de carne e bebedores de vinho. Golpeando os seios, aflitas, porque seus esposos haviam sido mortos pelas flechas de Lakshmana, as mulheres abraçaram seus respectivos esposos e choravam lamuriantemente, e seus gemidos sensibilizavam a todos.
Ó meu Senhor, ó Mestre, foste um problema para os outros e portanto eras chamado Ravana. Mas agora que foste derrotado, também fomos derrotadas, pois sem ti o estado de Lanka foi conquistado pelo inimigo. Em quem ele se refugiará? Ó pessoa afortunadíssima, deixaste influenciar por desejos luxuriosos e, portanto, não pudeste entender o prestígio de Mãe Sita. Agora, devido à maldição que ela lançou, foste reduzido a este estado, tendo sido morto pelo Senhor Ramachandra. Ó prazer da dinastia dos demônios, devido a ti, o estado de Lanka e também nós próprias agora não temos protetor. Através de teus feitos, tornaste o teu corpo digno de ser devorado pelos abutres e tua alma digna de ir para o inferno. Shri Shukadeva Goswami disse: Vibhishana, o irmão piedoso de Ravana e devoto do Senhor Ramachandra, recebeu os louvores do Senhor Ramachandra, o rei de Koshala. Então, ele realizou as cerimônias fúnebres em prol de seus membros familiares, a fim de salvá-los do caminho do inferno. Em seguida, o Senhor Ramachandra encontrou Sita Devi sentada a uma pequena cabana sob uma árvore chamada Sinsapa, numa floresta de árvores Ashoka. Magra e esquálida, ela sentia-se pesarosa devido à separação dele. Vendo sua esposa naquelas condições, o Senhor Ramachandra encheu-se de compaixão. Quando Ramachandra apareceu diante dela, ela ficou extremamente feliz ao ver o seu amado, e sua boca de lótus expressava sua alegria. Após dar a Vibhishana o poder de governar a população dos demônios, comedores de carne e bebedores de vinho, pela duração de uma kalpa, o Senhor Ramachandra, a suprema personalidade de Deus Bhagavan, colocou Sita Devi num aeroplano decorado com flores e então ele próprio subiu para o aeroplano. Tendo terminado o período de sua permanência na floresta, o Senhor Rama retornou a Ayodhya, acompanhado de Hanuman, Sugriva e seu irmão Lakshmana. Ao retornar à sua capital Ayodhya, o Senhor Ramachandra, ainda na estrada, foi saudado pela ordem principesca, que derramou sobre seu corpo belas e fragrantes flores, enquanto grandes personalidades como o Senhor Brahma e outros semideuses glorificavam com muito júbilo as atividades do Senhor. Ao chegar a Ayodhya, o Senhor Ramachandra ficou sabendo que em sua ausência o seu irmão Bharata comia cevada preparada em urina de vaca, cobria o seu corpo com casca de árvores, usava mechas de cabelo entrelaçados e deitava-se sobre uma esteira de grama cuxa. O misericordiosíssimo Senhor Rama se lamentou muito por isso. Ao compreender que o Senhor Ramachandra retornava à capital Ayodhya, o Senhor Bharata imediatamente pôs sobre sua própria cabeça os tamancos do Senhor Ramachandra e saiu de seu acampamento em Nandigram. O Senhor Bharata fazia-se acompanhar por ministros, sacerdotes e outros cidadãos respeitáveis, por músicos profissionais que vibravam melodias agradáveis, e por sacerdotes brahmanas eruditos que cantavam alto os hinos védicos. Seguindo o cortejo havia quadrilhas puxadas por belos cavalos cujos arreios tinham rédeas de ouro. Essas quadrigas estavam decoradas com bandeiras bordadas a ouro e com outras bandeiras de vários tamanhos e formatos. Havia soldados usando armaduras de ouro, servos portando nós de Bétel e muitas prostitutas belas e famosas. Muitos servos seguiam a pé carregando uma sombrinha, abanos, diferentes qualidades de joias preciosas e outra parafernália digna de uma recepção real. Acompanhado dessa maneira, o Senhor Bharata, com seu coração tomado de êxtase e seus olhos rasos d'água, aproximou-se do Senhor Ramachandra e em grande amor estático caiu a seus pés de lótus. Após apresentar os tamancos diante do Senhor Ramachandra, o Senhor Bharata permaneceu de mãos postas com... Desculpem. Peraí, deixa eu tomar água, Bíblia. Após apresentar os tamancos diante do Senhor Ramachandra, o Senhor Bharata permaneceu de mãos postas com os olhos cheios de lágrimas e o Senhor Ramachandra banhou Bharata com suas lágrimas,
enquanto o abraçava demoradamente com ambos os braços. Acompanhado de Mãe Sita e Lakshmana, o Senhor Amachandra ofereceu então suas respeitosas reverências aos sacerdotes brahmanas eruditos e às pessoas mais velhas da família, e todos os cidadãos de Ayodhya prestaram respeitosas reverências ao Senhor Rama. Os cidadãos de Ayodhya, ao verem o seu rei retornando após longa ausência, ofereceram-lhe guirlandas de flores, agitaram seus mantos e dançaram em grande júbilo. Ó rei, o Senhor Bharata carregava os tamancos do Senhor Amachandra, Sugriva e Vibhishana carregavam um abano e um excelente leque, Hanuman carregava uma sombrinha branca, Shatrughna carregava um arco e 2 aljavas, e Sitadevi carregava um cântaro que estava cheio de água dos lugares sagrados. Angada carregava uma espada e Jambavan carregava um escudo de ouro. Ó rei Parikshit, logo que o Senhor Amachandra sentou-se em seu aeroplano de flores, com as mulheres oferecendo-lhe orações e recitadores glorificando suas características, ele parecia a lua rodeada por estrelas e planetas. Em seguida, tendo recebido as boas-vindas de seu irmão Bharata, o Senhor Amachandra entrou na cidade de Ayodhya em meio a um festival. Ao adentrar-se no palácio, ele ofereceu reverências a todas as mães, incluindo Kaikeyi e as outras esposas de Maharaja Dasarata, e especialmente a sua própria mãe, Kaushalya. Ofereceu também reverências aos mestres espirituais tais como Vashista. Amigos de sua própria idade e amigos mais jovens adoraram-no, e ele respondeu às suas respeitosas reverências. E essa mesma atitude foi também tomada por Lakshmana e Mãe Sita. Dessa maneira, todos eles entraram no palácio. Ao verem seus filhos, as mães de Rama, Lakshmana, Bharata e Shatrughna imediatamente levantaram-se como corpos inconscientes que recuperam a consciência. As mães puseram seus filhos em seus colos e banharam-nos com lágrimas, aliviando-se assim do sofrimento causado pela longa separação. O sacerdote, ou mestre espiritual familiar Vashista, providenciou para que o Senhor Amachandra cortasse o seu cabelo e então se livrasse de suas mechas emaranhadas. Depois, com a cooperação dos membros mais velhos da família, ele realizou a cerimônia de banho do Senhor Amachandra, utilizando a água dos 4 mares e outras substâncias, do mesmo modo que ela fora realizada para o rei Indra. O Senhor Amachandra, tendo se banhado e estando com sua cabeça raspada, vestiu-se com muito esmero e estava decorado com uma guirlanda e joias. Assim, ele brilhava refulgentemente, cercado por seus irmãos e esposa que usavam roupas e adornos de padrão semelhante. Estando satisfeito com a plena rendição e submissão do Senhor Bharata, o Senhor Amachandra aceitou então o trono do Estado. Ele cuidava dos cidadãos exatamente como um pai, e os cidadãos, estando completamente dedicados a seus deveres ocupacionais determinados pelo sistema perfeito, que divide a sociedade humana em 4 classes sociais e 4 classes transcendentais, aceitaram-no como seu pai. O Senhor Amachandra tornou-se rei durante a era de Treta Yuga. Porém, devido ao seu bom governo, era como se as pessoas estivessem na era de Satya Yuga, a era do ouro. Todos eram religiosos e completamente felizes. Ó Maharaja Parikshit, ó melhor da dinastia Bharata, durante o reinado do Senhor Amachandra, as florestas, os rios, as montanhas e colinas, os estados, as 7 ilhas e os 7 mares estavam todos propícios a suprir com as necessidades da vida de todos os seres vivos. Quando o Senhor Amachandra, a suprema personalidade de Deus, Krishna, era o rei deste mundo, todos os sofrimentos mentais e físicos, doenças, velhice, pesar, lamentação, angústia, medo e fadiga eram completamente ausentes. Nem sequer havia morte para aqueles que não a queriam. O Senhor Amachandra fez o voto de aceitar apenas uma esposa e não ter vínculos com nenhuma outra mulher. Ele era um rei santo e tudo em seu caráter era bom, não estigmatizado por defeitos tais como a ira. Ele ensinou o bom comportamento a todos, especialmente aos pais de família, tomando como base
o sistema perfeito que divide a sociedade humana em 4 classes sociais e 4 classes transcendentais. Destarte, por meio de suas atividades pessoais, ele ensinou ao público em geral. Mãe Sita era muito submissa, fiel, tímida e casta, compreendendo sempre a atitude de seu esposo. Assim como seu caráter, amor e serviço, ela atraiu por completo a mente do Senhor Rama. Assim como o Senhor Ramachandra é o esposo ideal, Mãe Sita é a esposa ideal. Tal combinação torna a vida familiar muito feliz. Qualquer que seja o exemplo que um grande homem estabeleça, as pessoas comuns seguem-o. Se os reis, os líderes e os sacerdotes brahmanas, os preceptores, pusessem em prática os exemplos apresentados na literatura védica, o mundo inteiro viraria o céu. De fato, não mais haveria condições infernais neste mundo material. Esse é um significado do Shrimad, na verdade, da coleção Shrimad Bhagavatam, canto 9, capítulo 10, verso 55, dados por sua divina graça, Srila Prabhupada. Srila Prabhupada Ki Jai. E agora só resta glorificar esse dia tão purificante, né? Ramachandra Ramayana Rama Navami Ki Jai.